é o início do programa Saúde Master, de número 71, aqui pela TV Master. Sempre lembrando, todos os aditivos, todas as redes sociais estão voltadas agora na Paraíba, no Brasil e em todo o mundo, pelo endereço tvmaster.tv para o programa. O programa que evidentemente e realmente salva vidas. Vocês estão vendo agora, aí na Taja, está aparecendo o endereço do Facebook, aonde estamos transmitindo também, nesse momento, ao vivo. E repetindo o endereço aí, se quiser não precisa nem colocar o www, vocês têm tvmaster.tv. E o conhecido, famoso e altamente utilizado, o código QR, é só apontar a câmera do celular para o código que aí está, vai vir a sua pergunta para os nossos dispositivos e aí nós iremos responder, ou então iremos incluir a sua pergunta no contexto da entrevista de forma realmente bastante inteligente. Nós temos um oferecimento no programa do laboratório Maurílio de Almeida, da Human Robotics, vocês estão vendo as logos, também da App Show, também tem o patrocínio aí, a Human Robotics, que também patrocina o Saúde Master. Temos também a App Show e também o aplicativo, que aparece agora, o aplicativo IndicoMed. Bem, eu quero já mostrar algumas, vamos dizer assim, atrações na área da saúde que nós vamos ter no ano de janeiro, aqui no programa, aqui nessa bancada. Ou seja, em 2021, nós vamos ter algumas atrações, vamos dizer assim, de excelência também, como os entrevistados que passam aqui pelo programa Saúde Master. Eu queria já a primeira foto, agradecendo ao Gil, a Verônica Amorim, na produção. Essa é a doutora Juliette Diniz, ela é neurocirurgiã, ela é uma das especialistas em cirurgias minimamente invasivas no cérebro e ela opera em São Paulo, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, no Hospital Samaritano, no Hospital São Luís, na ACD, e tem passagens, cursos, especializações também no Sírio-Libanês. A próxima foto é outro médico, esse virá do Recife, também em janeiro, é o doutor Adriano Calado. Ele é um médico urologista que utiliza também o sistema robótico. Ele, a equipe dele, vamos dizer assim, é responsável pela primeira cirurgia robótica no Norte e no Nordeste em uma criança. Uma criança que tem 7 anos. E ele estará aqui, diretamente do Recife, em uma das quartas-feiras ao vivo do mês de janeiro de 2021. A próxima foto, por favor. Aí o grande, eu posso dizer realmente, o amigo, doutor Fábio Rocha, eu fiquei muito contente, né? Ele foi nomeado aí secretário da Saúde a título do município, e eu tenho certeza, ele fará uma grande gestão. É um grande homem, realmente o espírito público dele, ele já esteve aqui na bancada, inclusive, por 3 vezes, e, além de tudo, também é um dos patrocinadores aqui do programa, através do laboratório Maurílio de Almeida. E, por fim, para irmos para a nossa primeira entrevista, amanhã vai haver essa palestra. É um grande médico também. Eu vou estar com ele amanhã, né? Talvez vou conversar com ele, né? Quem sabe em alguma oportunidade ele estará aqui no programa Saúde Master. Na verdade, ele chega na madrugada de hoje e amanhã ele dá uma palestra aí, né? Vocês estão observando. Ele é um dos especialistas na cirurgia robótica em parede abdominal, que é o doutor Leandro Totti. E essa passagem do doutor Leandro Totti, eu quero ressaltar
assim, justamente o trabalho, já esteve aqui, eu quero exaltar, do doutor José Calixto. Doutor José Calixto, através da COPECI, que é a Cooperativa dos Cirurgiões da Paraíba, que está trazendo o doutor Totti, e realmente o doutor José Calixto, além de ser um grande médico, está fazendo uma grande administração. Esses são os avisos iniciais, e vamos ao nosso primeiro bloco. Só lembrando que o programa é dividido em 2 blocos. Nós estamos sendo observados também pelos canais da NET, a NET, claro, né, já agradecendo aos canais, os que estão nos canais 20 e 520. No segundo bloco, que já está aqui no estúdio, só para que vocês fiquem atentos e não saiam daí, no segundo bloco nós vamos ter o doutor Petrúcio Sarmento, é um grande cirurgião, né, da parte torácica, e não percam, será outra entrevista maravilhosa. E vamos ao primeiro bloco. Eu já tenho aqui ao meu lado a presença do também doutor Cássio da Nóbrega. Deixa eu explicar a todos os senhores e senhoras, aos telespectadores. O doutor Cássio, ele está à frente de um laboratório a título da Universidade Federal da Paraíba, a valorosa Universidade Federal da Paraíba, que é o LabMec, e o laboratório lida com números, como, por exemplo, números da Covid, que nós vamos falar aqui, das projeções. Ele irá falar coisas que ainda não falou, inclusive, na TV brasileira. Portanto, aguardem aí muitas novidades. Doutor Cássio da Nóbrega, seja muito bem-vindo. O senhor está pela primeira vez no programa Saúde e Marketing, o programa que salva vidas. Obrigado, Fábio. Agradeço o convite. Gostaria também de agradecer aos meus alunos, que eles que dão a força aí para o laboratório. Ótimo. Doutor Cássio, eu já quero agradecer. A gente está num ano, lógico, difícil, mas quando eu cheguei aqui, o Daniel já está mostrando aí, já agradecendo, ele me trouxe, através do laboratório, essa caneca. Eu já estou usando, né? Eu não tomo muita água, né? Isso é um defeito também, não me lembro, e é quase que a família inteira, mas sabemos, temos que tomar muita água. E olhem que caneca linda. Muito obrigado, viu? Assim, eu não esperava e realmente eu vou usar, já estou usando, né, doutor? Muito obrigado, doutor. Por nada, é um mimo aí do laboratório, a nossa marca, e gostaria de deixar o registro aí com você também, Fábio. O doutor Cássio da Nóbrega, lógico, ele é doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, que eu já trouxe grandes valores, não tenho dúvida, é uma grande universidade. E a partir daí eu vinha sempre observando, até divulguei em alguns programas anteriores de Saúde e Marketing, números da Covid, infelizmente, alguns números ligados com óbitos e com comorbidades, e esses números vêm do laboratório justamente que o doutor Cássio comanda. E aí já vem a primeira pergunta que as pessoas querem demais saber, querem ouvir do doutor Cássio, que está ligado justamente, eu quero ressaltar, que esses números extraídos, eles ganharam um prêmio nacional. Eu queria que rapidamente, doutor, por favor, me fale desse prêmio recente que os senhores ganharam por essa exatidão, eu vou usar a palavra numérica, a título de dados. Fábio, nós recebemos uma premiação, a primeira premiação que a gente recebeu esse ano foi justamente o selo Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Logo após, nós recebemos uma premiação ligada à criação de um aplicativo para dados econômicos. E, por fim, tem o Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas, que talvez seja o principal prêmio de economia do Brasil. Nós ficamos em segundo lugar e é o único grupo do Brasil que não pertence à Brasília, né? Então, de todos os premiados, nós somos o único grupo que não é de Brasília. Doutor Cássio, inclusive, o Gil, já agradecendo aí, mostrou imagens, está mostrando aí. Creio que aí, doutor, é a equipe, né, que trabalha junto ao senhor,
que eu já quero parabenizar em nome da TV Master, em nome de toda a Paraíba, né? E até do Brasil, porque, como o senhor falou, é um prêmio de respeito, não é isso, doutor? Perfeito. O Wellington é um trabalho que iniciou com ele, é um dos participantes do grupo, e nós promovemos algumas melhorias e conseguimos alcançar esse excelente resultado. Ótimo. Vamos começar, doutor. Foram muitas as perguntas. Nós avisamos dos nossos programas sempre com bastante antecedência nas redes sociais e chegam perguntas, lógico, como irão chegar no momento agora, ao vivo do programa, como também perguntas anteriores. Estamos querendo saber sobre os números na Paraíba da Covid. Já sabemos que houve um aumento, o senhor vai ressaltar isso, vai fazer certamente algumas possíveis projeções numéricas. Hoje, né, um dia também, eu digo, ainda mais triste a título de óbito, né, nós perdemos nas últimas 24 horas 4 médicos aqui da Paraíba. Parece que já são 20 médicos, né, que acometidos da Covid, infelizmente, que faleceram, né? E estamos num momento delicado. Hoje já se fala, né? Faltou o índice de São Paulo, mas talvez mais de 1.000 mortes, né, no Brasil pela Covid. E aí, doutor? Pois é, Fábio. Eu costumo dividir em 2 cenários bem característicos, né? A gente acompanha a Covid-19 aqui no estado da Paraíba desde março. Então, nós geramos alguns indicadores, entre eles índice de isolamento social, ocupação de leitos de UTI, além do perfil dos óbitos aqui no estado. Até junho, nós fizemos uma projeção, em abril, que o pico da doença aqui no estado seria em junho, né? Essa informação foi registrada em abril e em junho, na primeira semana de junho, a gente teve essa confirmação de que o pior momento aqui no estado até a data de hoje foi lá aquela primeira semana de junho, né? E a gente tinha um cenário bem mais otimista ali no final de agosto, início de setembro, sendo que de outubro para cá esse cenário mudou completamente. E na última semana nós obtivemos uma mudança na tendência dos óbitos aqui no estado. Até então, os óbitos vinham caindo. E essa nossa última informação mostra que a tendência reverteu, ou seja, passa a crescer o número de óbitos aqui no estado da Paraíba. Doutor Cássio, ou seja, passa a crescer de forma muito preocupante. Eu sei que já se fala, né, nos picos, na segunda onda, e chegaram muitas perguntas, eu vou tentar traduzir para o senhor, estão chegando também perguntas nesse momento. O que é que o senhor caracteriza no momento na Paraíba a nível de pico? Nós já estamos naquele pico, ou seja, naquela situação máxima que ocorreu anteriormente, ou estamos, de forma preocupante, tendencioso a chegar nesse pico? E aí, doutor? Olha, Fábio, lá no período de junho nós tivemos um ápice ali do número de óbitos, veio a decrescer. O momento eu caracterizo como nós estamos subindo uma escada, né? Nós ainda não chegamos ao topo, então a tendência é ascendente. E liga o sinal de alerta porque a gente trata a ocupação de leitos como um indicador antecedente. O que é isso? Se a ocupação de leitos de UTI, de enfermaria, crescem hoje, é possível que o cenário vá piorar amanhã, né? É óbvio, um pouco óbvio isso, mas esse é o nosso principal indicador para saber o cenário de amanhã. E o que a gente tem percebido, isso não é de hoje, há um mês atrás, é que os dados de ocupação de leitos eles só crescem aqui no estado da Paraíba. Então não tem como projetar um cenário otimista com base nesses dados. Doutor Cássio, ainda no âmbito dessas, vamos dizer, as mortes, os óbitos por Covid, eu vim acompanhando, como eu falei, para o público, e as nossas, ou as outras emissoras, as co-irmãs, geralmente davam número, mas eu preferi sempre acreditar no número do laboratório que o senhor é responsável, doutor. Estou sendo bem sincero, porque eu venho notando, e o público também, que os senhores estão, assim,
realmente acertando. Eu sei que aí se usa de toda uma metodologia para obter esses dados que o senhor vai falar. Nas comorbidades, ainda nessas primeiras telas aí que nós mostramos, que a Verônica Amorim vai mostrar novamente, e o Gil também, continua ainda, né, doutor? A principal comorbidade que leva a óbito na Paraíba tem sido os casos com diabetes, a segunda, hipertensão, e a terceira, os cardíacos, os cardiopatas. Como é que o senhor e a equipe obtêm esses dados estatísticos, doutor? Bom, inicialmente dizer que aumenta a nossa responsabilidade, né? Ficamos felizes em saber que você nos acompanha tão fielmente. Essa informação ela é coletada pelo Flávio Macaúbas, que é um dos nossos pesquisadores, e essa informação é disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde. O que nós fazemos, Fábio, é justamente corrigir os óbitos por data de ocorrência, que é uma informação diferente daquela que muitas vezes é reportada, que é a data da notificação. Então, são informações distintas, né? E o que a gente faz, toda a secretaria, o microdado mais detalhado da secretaria é justamente a informação do óbito, porque ela vai descrever o gênero do indivíduo, a idade, e aí é possível a gente gerar esse tipo de informação. Doutor Cássio da Nóbrega. Doutor, outro fato interessante, lógico, nós cada vez vivemos mais no mundo da conexão. Eu entendo um pouco e sou apaixonado pela área também nesse sentido. E os senhores têm condição de dizer, o senhor vai falar agora, sobre os temas mais buscados. Ou seja, as pessoas estão conectadas, né? 24 horas é uma verdadeira loucura nesse sentido. Quando a gente fala em segunda onda e os dados que os senhores, que o laboratório está obtendo, as pessoas têm buscado maciçamente, por exemplo, no âmbito das redes sociais, pela palavra ou pelo termo segunda onda, e aí, doutor? Olha, a rede social é algo muito volátil, né? Ela muda com muita frequência, mas o termo segunda onda é um termo que passou a crescer de forma significativa nas nossas últimas análises. Não só ele, né? Outras informações também igualmente relevantes, mas a segunda onda de um mês para cá, ela se tornou bem mais frequente. A nossa análise é no âmbito de Paraíba, e essa informação realmente é bem frequente. Ou seja, no meu entendimento, né, para esclarecer ainda melhor, inúmeras, né, centenas, milhares de pessoas, que aí você pega um universo que eu sei que usa até inteligência artificial e tudo mais, as pessoas têm buscado muito na internet, segunda onda, em que ponto estamos, as suas possíveis consequências, é isso, não é, doutor? Perfeito. Na realidade, a rede social é uma materialização de um sentimento, né? Então, o que a gente vê ali é o sentimento das pessoas. E o Pierre é o nosso pesquisador responsável por isso. E sempre que surge uma notícia como a de hoje, que cresce o número de óbitos, que ocorre o crescimento da ocupação dos leitos de UTI, essa informação ela se materializa nessa preocupação que vem, nessa busca por esses termos nas redes sociais. Doutor Cássio da Nóbrega, outro termo que eu tenho certeza, assim, é lógico que o senhor sabe da exatidão dessa incidência de busca, né? Lógico, nós temos inúmeros buscadores. Temos o Google, que é o principal, mas outro termo que deve estar uma loucura nas nuvens, em todos os setores que eu digo digitais, é a palavra vacinas. É isso mesmo, doutor? Esse é um outro termo que apareceu aí no nosso radar nas últimas semanas, principalmente com esse conflito que há entre quem vai ser o responsável, enfim. A vacina é um dos termos mais buscados nas últimas semanas, principalmente aqui no nosso estado. Entendi. Doutor, dentro do contexto estão chegando perguntas. Tem uma pergunta aqui delicada, mas obviamente eu vou fazer ao senhor, né? Cabe ao senhor responder, obviamente. Está perguntando se pelos números, ou seja, o que se mostram os números aqui na Paraíba,
nós chegaremos, pelas probabilidades, a termos picos. Quando eu digo picos, a gente está ligando, lógico, com infecção por Covid, por mortes por Covid, como tivemos anteriormente. E aí, doutor Cássio? Olha, Fábio, eu costumo dizer que uma tendência é um comportamento de longo prazo, né? A gente tem que esperar algumas semanas para que esse dado venha se materializar. Mas com base no que a gente vem observando, a Paraíba mudou esse comportamento. Então, é muito provável que a gente volte a ter um outro pico. A gente torce para que ele seja inferior àquele de junho, até porque o pessoal da saúde, eles já têm um outro manejo, já sabem novas técnicas de como lidar com a doença. Então, a gente espera também que esses óbitos eles cresçam, mas em uma proporção inferior àquele lá da primeira onda. Eu acho que vale cada vez mais o ditado da minha querida mãe, que está lá no céu, né? Bem faz quem em sua casa está em paz. Não é isso, doutor? Eu cada vez, doutor, já gostava de ficar em casa, mas cada vez eu fico mais, aguardando aí a vacina, ou as vacinas, né? A gente nota que realmente agora é a busca maior. Acho que se esses governantes ou políticos ou o pessoal envolvido não brigasse tanto, talvez já tivéssemos até a vacina aqui, mas eu sei, e o senhor falou, que a busca está muito grande realmente. E já que a busca está grande, eu quero falar em um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. É lógico, é inevitável. São inúmeras as pessoas que estão precisando fazer ou tendo que fazer o exame da Covid. E vocês estão vendo aí, o Laboratório Maurílio de Almeida faz isso com toda a precisão. É um laboratório que tem simplesmente, está completando nesse mês de dezembro, 70 anos de existência. É um laboratório que vai completar esse mês também 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Aí está o exame, aquele exame mais completo, que quando dá positivo é o que chamam de padrão ouro, né, que é o PC, né, o RT, o PCR. E esse exame, só no laboratório Maurílio de Almeida, o resultado sai em até, vou repetir, em até 48 horas. Outra novidade, essa novidade, eu posso dizer assim, vai ser tipo um presente de Natal na próxima semana. Nós estaremos lançando nas duas lojas, totalmente gratuito, né, para quem tem Android, o Google Play, para quem tem iOS, né, Apple, a App Store. Será o novo aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida. Portanto, daqui a instantes, ou seja, daqui uma semana, antes do Natal, teremos o aplicativo. E é lógico, para quem precisar, e muitos estão precisando da coleta a domicílio, nós temos uma imagem anterior aí, que mostra os telefones do Laboratório Maurílio de Almeida, que aí eles vão com a equipe, com todos os critérios, relógios de segurança, e você vai ter a precisão absoluta. Ou seja, para maiores informações, www.mauriliodealmeida.com.br. E na próxima semana, você já vai ter também o aplicativo no seu celular, gerando o que chamamos de intimidade digital. E vão poder ter um acesso ainda mais rápido, ainda mais fácil. Continuando aqui com o doutor Cássio da Nóbrega. Doutor, eu sei que o senhor é um grande especialista em economia. Grande mesmo. Eu tenho a nitidez do que eu estou falando aqui. Não tenho nenhuma dúvida. E é lógico que vários números, a título da economia na Paraíba, os senhores fazem essas relações com a doença. Eu sei que falamos muito, né? É inevitável, falamos nesse bloco, né, de óbitos por Covid, e nas retrospectivas, creio, das TVs esse ano, né? Está até difícil de encontrar notícias boas, mas a vida é a vida, né, que segue, a gente tem que confiar, principalmente, creio, em Jesus, que tudo isso vai passar.
Doutor, falando em economia e na Paraíba, o que os números dizem? Eu vejo que a Bolsa, a Bolsa, para quem investe na Bolsa, a Bolsa praticamente, a título do Brasil, lógico, já recuperou a perda. Mas vamos falar na Paraíba, já que 95% das empresas na Paraíba são microempresas. E aí, doutor? E a nossa economia, doutor? Bom, Fábio, essa era uma pergunta que eu e um grupo de amigos nós nos fazíamos lá no início da pandemia aqui no estado, né? Essa informação ela nos preocupou bastante lá em março, abril, porque com base em relatórios do Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele dizia que os países ou estados eles deveriam ter uma atenção especial com as micro e pequenas empresas, né? E quando a gente olha os dados da Paraíba, que a gente percebe que 95%, 96% das empresas aqui são classificadas como micro e pequenas empresas, então a nossa preocupação dobrou. A gente disse, bom, vamos fechar a Paraíba dentro desse contexto, né? No entanto, algumas medidas foram implementadas e que o resultado parece não ser tão dramático quanto aquele que a gente tinha imaginado lá inicialmente. Um fato que a gente pode chamar a atenção é justamente um plano que dê uma garantia de renda para as famílias, né? Então, o auxílio emergencial ele teve esse efeito importante para garantir consumo das famílias. Como nós estamos em um estado muito pobre, qualquer que seja esse valor transferido para as famílias, ele tem um impacto na renda média daqueles indivíduos. E isso, se a gente aumenta a renda média do estado, a gente acaba influenciando o consumo também. Então, esse é um fator importante para esses dados aqui no estado. Doutor Cássio, eu notei nesse mesmo âmbito aí de análise que o senhor está fazendo para todo o nosso grande público, que quando se fala em auxílio emergencial, estou falando de valores financeiros, parece que aqui na Paraíba o índice foi até maior, eu digo índice de valores recebidos por essas famílias, e isso pode e deve acarretar nessa maior saúde para as empresas. Eu estou pensando até numa projeção para 2021, com a vacina e tudo mais. É isso mesmo, doutor? Olha, exatamente, Fábio. A gente está falando aqui de renda, né? Então, quando a gente fala em renda, a gente fala em consumo também. Há uma associação muito forte entre renda e consumo. E o que nós percebemos é justamente isso. O estado da Paraíba, a renda média destinada via auxílio emergencial, ela foi superior ao valor médio destinado para o Brasil. Então, isso, sem sobra de dúvida, teve um impacto aí no consumo dessas famílias e isso acaba afetando também as empresas, né, que passam a ser demandadas pelo e-commerce, enfim, mas isso tem um impacto, sim, sobre as vendas dessas firmas. Quer dizer, os números mostram, lógico, que apesar de todos os fatores adversos, eu me refiro, lógico, à pandemia, ao Covid, as empresas na Paraíba estão crescendo. E, doutor, eu penso que as farmácias ainda mais, não é isso, doutor? Isso é uma rede, né? A gente não pode dizer que não houve impacto nas empresas, porque basta dar uma volta que nós vamos ver que algumas empresas realmente vieram a fechar aqui no estado. No entanto, de modo geral, eu acho que o impacto seria ainda pior se não houvesse esse colchão de renda média aí que foi destinado para essas famílias dentro desse período, em que uma das medidas era justamente não sair de casa, né? Justamente. Doutor, nesse âmbito de não sair de casa, estão chegando perguntas aqui, lógico, está tudo dentro do tema, dessa análise que o senhor está fazendo de forma muito inteligente para todo o nosso público. E estão, evidentemente, a perguntar sobre o isolamento, não é? Eu creio que está muito baixo, porque as pessoas estão nos bares, programando festas de fim de ano, é uma loucura, né? Eu acho que quem está mais vibrando, infelizmente, é o vírus, né? Porque é uma loucura. O que é que o senhor pensa a respeito e quais são os números, talvez, que o senhor tenha do isolamento na Paraíba? E nesse contexto, que eles estão a perguntar aqui, se o senhor seria a favor de medidas mais sérias
nesse momento antes da vacina. E aí, doutor? Olha, Fábio, nós acompanhamos os índices de isolamento social para o Estado e para os municípios da Paraíba, né? Nós temos duas fontes de dados, que é justamente o sistema Android dos celulares, via empresa in loco, e os dados da Google, Google Trends, né? Então, nós acompanhamos, nós temos esses dados em nível agregado e em nível municipal. E o que a gente percebe é que os índices, eles ficaram, os índices de isolamento social, eles cresceram até agosto, né? Ou seja, as pessoas respeitavam o isolamento social de forma, dentro daquelas medidas recomendadas, ali até agosto de 2020. De agosto para cá, a gente percebe que é cada vez menor os índices de isolamento social. E pós-período eleitoral, por incrível que pareça, o isolamento social ele deixou de existir e hoje a mobilidade urbana ela é superior àquilo que era esperado para o mês de dezembro. O senhor, inclusive, doutor, me mandou, né, de forma muito gentil, eu quero agradecer assim, o modo, assim, a recepção toda por parte do laboratório, da universidade, dos profissionais que lá estão, porque eu recebi muita informação sobre todos esses aspectos. Aí eu pergunto ao senhor, a título de isolamento, o senhor teria uma média, um parâmetro de como está, quanto a título de percentual na Paraíba hoje, mais ou menos? O que é que o senhor acha? O que é que os números mostram? Olha, o auge do isolamento social aqui na Paraíba, ele ficou em torno aí de seus 45%, tá? Quando a Organização Mundial de Saúde, ela recomendava 70%, tá? Hoje, esse índice, por exemplo, em parques, ele chega a ser 10% superior ao que era esperado para o período, porque a gente faz uma separação por setores, né? Farmácias, supermercados, os índices já são superiores àquilo que era esperado para o período. E nos surpreende também parques que eles vinham ficando abaixo do esperado para o período, mas que agora já cresce e tem esse resultado. Doutor Cássio da Nóbrega, a gente vai tocar num assunto, nós conversamos um pouquinho aqui nos bastidores antes da entrevista, eu comuniquei ao doutor Cássio um pensamento, lógico, vou pedir a opinião dele e ele vai falar alguns detalhes, né, que estão sendo previstos, talvez venhamos a receber até em primeira mão esses números adiante. Vou dizer primeiro o pensamento para o público. Eu comecei a pensar já há algum tempo que os jovens, estou me dirigindo agora aos jovens, que habitualmente não estão no grande índice de mortalidade por Covid, e obviamente é o espírito irreverente dos jovens nas festas, os barzinhos cheios. Eu sempre fico com aquele pensamento que os jovens, que muitas vezes podem estar com o vírus de forma, né, assintomática, que estariam ou poderão estar levando esse vírus para dentro das residências. E aí está lá, é lógico, o pai, está o avôzinho, né, está a mãe, estão os irmãos, estão pessoas geralmente com comorbidades, pessoas com maior idade. Doutor, me fale o que é que o senhor acha e qual é o pensamento, porque parece que adiante, se Deus quiser, os senhores terão também esse número, porque dá para ter esse número. Vejam os senhores e as senhoras de toda a Paraíba, está sendo falado, eu creio que pela primeira vez, ainda não temos nem os números precisos, mas talvez muitos jovens paraibanos, cheios de vida, olha o que eu vou dizer, estão levando um vírus que mata para dentro das residências. E aí, doutor? Olha, Fábio, nós no início da pandemia aqui no Estado, a nossa preocupação era com os números de subnotificação. Tá? À medida que os testes chegaram aqui, essa informação ela vai perdendo um pouco a sua relevância, apesar de ainda talvez existir em alguns casos isolados. Tá? Mas a nossa preocupação hoje é justamente essa, Fábio. O microdado mais detalhado que nós temos é o do óbito. Se nós tivéssemos as informações de quem é o indivíduo que está sendo testado, nós vamos conseguir construir as curvas de contaminação.
Então, por exemplo, se hoje 100 pessoas foram testadas e foram identificadas que elas estão contaminadas, qual a proporção dessas pessoas que estão sendo testadas e identificadas como doentes hoje, que é de jovens, né? Então, a minha opinião é que a curva de jovens, de contaminação de jovens, ela cresce mais rapidamente do que a de idosos. Não quer dizer que a dos idosos não vão crescer em um segundo momento. Primeiro vêm os jovens que estão saindo, estão se aglomerando, estão participando de festas, inclusive clandestinas, e depois eles estão voltando para casa e transmitindo para os idosos. Então, essa informação ela não é só útil para nós do laboratório, ela é de utilidade pública. Eu acho que é importante que a gente trabalhe essa informação. Doutor Cássio, eu acho esse momento fundamental, viu, para toda a Paraíba. Vamos frisar ainda mais, e eu creio que eu vou chegar no ponto, mas o senhor, obviamente, é o especialista para falar. Quando são feitos os testes de Covid, dentro dos protocolos, creio que exigidos, né, pelo Ministério da Saúde, tem que ter, é óbvio, o nome da pessoa e a data de nascimento, lógico. É por aí que eu creio que brevemente os senhores terão, inclusive, essa informação. Ou seja, de jovens, olha mesmo, jovens infectados que de repente estão levando a doença para dentro dos lares. É isso, é por aí, doutor? É exatamente isso. Não necessariamente precisa ser gerado por nós, mas que alguém gere essa informação, né? Essa informação ela é necessária para que medidas mais rígidas elas venham a ser tomadas, né? Porque as decisões elas não devem ser tomadas com base em opinião. Nós somos do laboratório e tudo que a gente faz envolve dados. Então, o grau de precisão de uma tomada de decisão ela está fortemente associada ao grau de dados que você possui, né? A quantidade de dados que você possui acerca daquele caso, daquela ocorrência. Portanto, estamos vendo, né, verificando, constatando que realmente a palavra de ordem é proteção, é responsabilidade, distanciamento social, usar máscara, ou seja, é o básico, é isso que se mostra e a partir daí rezar muito e aguardar, logicamente, a vinda da vacina. Eu creio, né, que fevereiro, por aí, deve começar e no decorrer do ano, né, progressivamente as pessoas vão sendo imunizadas e o próximo ano eu creio que será um ano também de muita expectativa, ainda um ano difícil nesse contexto, mas temos que pensar sempre positivamente. Doutor Cássio, nós estamos chegando no final do primeiro bloco apenas do programa Saúde Master e eu já quero, lógico, lhe agradecer assim de coração. Eu sei que combinamos que mais adiante o senhor estará aqui novamente, se Deus quiser, possivelmente no próximo ano, agora em 2021, e vai trazer outros números. Porque nós sabemos que os números passam a ser, depois de 10 meses, sei lá, de pandemia, importantíssimos para a tomada de diversas decisões, e decisões que salvam vidas. Portanto, eu tenho muito a agradecer a presença do senhor, e ficam as câmeras, que são muitas, da nossa querida TV Master, aí à disposição para as suas considerações finais, doutor. Bom, Fábio, mais uma vez agradecer a oportunidade. Dizer que minha esposa é médica, né? Então, agradecer a todos os profissionais de saúde. O que nós fazemos é muito pequeno em relação ao que essas pessoas fazem. E a minha mensagem é que quem ama a sua família, que resguarde esse momento para protegê-las, né? Ninguém deseja perder um familiar ou perder um pai, um filho, uma mãe, enfim. Eu acho que essa é a nossa mensagem. Desde março, que eu e minha equipe, nós trabalhamos todos os dias, incansavelmente, eu digo isso de coração, para gerar informações para que as pessoas que estejam ali tomando as suas decisões, elas tomem a melhor decisão, tá certo? É um trabalho voluntário, em certa medida, com o intuito único de ajudar. Mas quem está na linha de frente é o pessoal da saúde. Então, a gente tem que saber que eles também têm família
e que essas pessoas respeitem esse momento e pensem também nessas pessoas aí que estão lutando por um 2021 melhor. Doutor Cássio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo presente, está aqui, o Daniel está mostrando aí. Já estou, obviamente, usando. Vou tomar mais água. Está aqui, ó. Universidade Federal da Paraíba, eu sempre digo a valorosa, são profissionais extraordinários que tem aí pelo mundo todo, né, a título da universidade. E aqui está o laboratório, que usa, inclusive, inteligência artificial. Em outro programa a gente vai falar muito sobre isso também, doutor. Está aqui, LabMec, que é o laboratório, e sempre, a cada novo programa, nós vamos trazer, doutor, informações, sempre com exclusividade, para o nosso grande público, e torcendo que as informações, que os números realmente se revertam, né, para uma ação cada vez mais positiva, que leve a saúde, vamos dizer assim, completa. Muito obrigado, doutor. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu já quero agradecer aqui, nós estamos ao vivo, a todas as pessoas, são muitas que estão trabalhando aqui. Quero agradecer, lógico, a produtora, a Verônica Amorim, ao Gil, que está lá em cima, ao Arthur, comandando toda a parte de som, a Janiele aí nos caracteres, ao Matheus, a todo o pessoal desde a recepção, ao Daniel, ao Rafael, que não está aqui, mas estamos se comunicando a todo momento. O programa começa uma elaboração logo cedo, ou seja, até o Alisson também ajuda em outros horários. É a TV Master à disposição da saúde. E eu quero agradecer também, parabenizar, foi na segunda-feira, né, mas eu quero parabenizar mais uma vez aqui o nosso presidente aqui do Sistema Master como um todo, o Alex Filho, né, e desejar realmente, principalmente, muita saúde, porque muito talento ele tem, não é? Um grande comunicador, a gente aprende muito com ele, eu sempre digo, e agora é só Deus dar muita saúde que a gente vai seguindo com Deus, como eu sempre digo, no coração. Vamos a um pequeno intervalo comercial, não saiam daí. No segundo bloco, daqui a pouquinho, teremos, já está aqui o doutor Petrúcio Sarmento. Os senhores terão, eu já vou dizer antecipadamente, uma entrevista esclarecedora e maravilhosa. É um grande cirurgião torácico. Daqui a instantes, após os nossos comerciais.